Érica, há algo muito interessante, sobretudo aqui no Ocidente. Às vezes nós nos deparamos com pessoas e eles dizem assim, eu já faço o bem, ou seja, eu pratico as boas obras e têm a percepção, a consciência de que essas boas obras o levam à salvação. Nós temos muita gente aqui no Ocidente que tem a noção de que, às vezes, fazer doações, fazer serviços de caridade, viver uma vida íntegra é o suficiente para ser salvo. Há esse conceito, até o tempo atual, ainda em muita gente, e eu digo aqui particularmente no Ocidente. Então, há pessoas que acham que a sua integridade, a sua própria justiça, as suas obras, pode salvá-lo. Só que, infelizmente, não pode. É insuficiente para salvar o homem ou para levar o homem até a Deus. Razão pela qual Cristo disse que ninguém chega ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus, senão pelo dom que Deus deu, como está em João 3,16. Senão pela graça que nos foi derramada em Cristo Jesus. Por quê? Para que ninguém se glorie das suas obras e tire o mérito da cruz, tire o mérito de Cristo. Tire o mérito da obra do Filho, do unigênito. Então, a graça está consistindo nesse benefício de Deus para a humanidade. Eu aqui na tua nota introdutória, de forma generalizada. Esse benefício de Deus para todos aqueles que nele creem. Para ser salvo. E não ser condenado. Por quê? Porque quando lemos em Romanos 3,23, onde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está nos referir que o homem, por já nascer em pecado, automaticamente, se não recebe a graça, se não se submete a esse dom de Deus, já está condenado. E eu gostaria de ler essa passagem, porque é muito importante, ele é claro, mas às vezes as pessoas não conseguimos ter uma interpretação. Em Romanos 3,23, louvado seja o Senhor. Romanos 3,23, pode ler, Érica, por favor? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém. E a palavra de Deus, às vezes, é tão precisa que só requer prestarmos muita atenção e sermos guiados pelo Espírito Santo. Não de acordo com a minha visão, não de acordo com o que eu penso, não de acordo com o que eu acho. Porque isso tem sido o que tem causado muita distorção na palavra. Aí a palavra é clara que todos pecaram, destituídos. Não está a dizer, ou seja, não está a dizer que serão destituídos. Está no presente. Não é? Está a dizer, destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que todo homem que ainda não recebeu a graça, que não se submete ao dom de Deus, até este momento, no dia que se chama hoje, são 20 horas aqui na Alemanha, está destituído da glória de Deus. Está destituído da glória de Deus. Porque já se manifestou o dom, que é Cristo. Já se manifestou a graça, que é através de Cristo. Então, e Paulo, eu digo assim, a maravilha das Escrituras é que Paulo, quando traz isso, a obra de Cristo tem sido consumada. Para dar exatamente ênfase que quem não está em Cristo Jesus, até o tempo atual, quem ainda não recebeu a graça, está destituído da glória de Deus. Está afastado de Deus. E uma coisa muito interessante fazermos aqui, tipo uma alegoria. A graça de Deus, como não é por mérito, é como se alguém tem uma condenação. Eu vou dar aqui um exemplo. Se alguém que está numa prisão e lhe foi dada uma pena perpétua de morte. Não é? Por ter cometido um certo crime, está condenado ao juízo sobre ele e esse indivíduo tem a pena de morte. Perpétua, digamos assim. E vem um parente, suponhamos, e vai até o governo e vai pagar toda a fiança, todo o calção para que aquele homem seja livre. E aquele homem só precisa aceitar. É
a obra do dom e a obra da graça de Deus. O homem que está condenado pelos seus pecados não precisa ir buscar suas obras para o salvar. Ele só precisa crer que Cristo é o Filho unigênito, Filho de Deus. Ele é o caminho para nos levar ao Pai. Basta crer, ele está salvo. E toda a condenação que vinha sobre ele era retirada, era lançada sobre Cristo. A condição é simplesmente essa. Por isso que é um dom, algo não merecido. E algo que você não paga para receber. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Para a humanidade. Para todo aquele que nele crê. E aqui, algo muito importante, como disse na Érica, que hoje tenho estudado e tenho buscado compreender, e o Senhor tem me inspirado muito sobre essa temática. É importante dizer aqui algo que é bom anotarmos, para quem está a anotar. Nós não vamos ser condenados por causa dos nossos pecados. Vou voltar a repetir. Nós não vamos ser condenados por causa dos nossos pecados, mas por causa de rejeitar a graça. Por isso que diz que quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Olha a palavra que Cristo diz. Quem crê será salvo. A condição está no pretérito futuro. Será salvo quem crê. Mas quem não crê, Cristo não está dizendo será condenado, já está condenado. Então, mais uma vez, vou repetir. Cristo está dizendo, quem crê será salvo. Será salvo, está no pretérito do futuro. Será salvo. Mas o mesmo texto a seguir está dizendo, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Veja, a condição da condenação é no presente. Porque a manifestação de Cristo, porque Cristo já tinha sido manifesto. Então, é alguém que rejeita, como eu dei o exemplo, rejeita o calção, automaticamente já está condenado. Porque rejeitou o livrar da condenação. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Por isso, Cristo se manifestou para que todos pudessem, fraco, quem é forte, americano, latino, africano, europeu, todos nós possássemos estarmos em comunhão com o Pai, porque fomos destituídos desde Adão. Porque a palavra nos diz ainda em Romanos, porque por um homem entrou o pecado no mundo. Mas por outro homem veio o quê? A salvação. Cristo. Então, nós, como Davi clama no Salmo 51, já nascemos condenados. Já nascemos condenados porque nós somos descendência de Adão. Semente de Adão. E a manifestação de Cristo é exatamente para nos cobrir. A razão pela qual João Batista clama, és o Cordeiro perfeito de Deus. Presta atenção, Érica, e estão acompanhando. João Batista diz, és o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. E o mundo ali, temos que ver a palavra, dizer mundo ali está dando sentido da humanidade. Porque até Cristo o pecado era coberto. Os sacrifícios na antiga aliança cobriam o pecado, não tiravam o pecado. Mas a palavra disse que até Abraão exultou ver este dia, mas se alegrou porque viram. Porque agora já não vai ser a cobertura do pecado. Agora é a retirada total do pecado. Pelo dom da graça. Meu Deus. Então, ainda em Romanos, no capítulo 23, eu gostaria se pudesse ler o versículo 24, lemos só o 23. É muito forte isso. O 24. Amém. 2:24? Desculpe. Sim, havíamos lido o 23, Romanos capítulo 3. Tínhamos lido o 23, agora pode ler o 24, por favor. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Aí está a justificação que traz a redenção
todo pecador está somente em Cristo Jesus. E diz bem a Bíblia, gratuitamente. Quer dizer, não precisamos pelas obras. Razão pela qual Cristo fala que na cadeira de Moisés estão os fariseus e escribas, faziam as obras, mas não criam. Ou seja, falavam, mas não praticavam. Porque a verdadeira prática começa em crer e receber Cristo. Se alguém pratica, ou ainda esteja dentro de uma igreja, de uma denominação, faz tantas obras, pode pregar, pode fazer mortos ressuscitarem, mas se ainda não recebeu a graça, ou seja, se ainda não se submeteu em aceitar Cristo como Senhor e Salvador, tudo em vão. Então, a graça, ela é gratuita para a redenção, justificação e santificação. E aqui eu gostaria de frisar um promenor que vai ser um dos pontos que nós vamos aqui, digamos assim, balancear, que é os frutos da graça. Porque até aqui falamos que a graça é gratuita, não precisamos fazer nada, não é? Para a salvação. Mas depois de nós sermos alcançados pela graça, nós temos que crescer. Para a salvação é gratuita, mas para a frutificação, precisamos agora nos manifestar. Porque percebamos que até nós sermos alcançados pela graça, é o início da salvação. É o início da salvação. Mas precisamos saber que a salvação também precisa ser algo que deve ser contínuo, transformador, progressivo. Para alguém solicitar. Ok. Tá bem. Okay. Glória a Deus, já recebeu, já está conosco. Seja bem-vinda, a Natália. Esse eu estava a dizer. A salvação é digamos assim, o ápice inicial, quando a graça nos alcançou. Mas nós não devemos nos manter na graça. Aí entra o problema da tua geração. Aí entra o problema da tua geração, que chamamos da tal, podemos dizer, a graça barata, a hipergraça. Onde sou salvo e já não preciso fazer mais nada. Onde sou salvo e já não preciso andar debaixo da vontade de Deus. Onde sou salvo e já não preciso mais me submeter à palavra de Deus. Porque a graça, eu disse aqui, é gratuita, também, como nós lemos na primeira passagem, é para a salvação. Não mediante as obras. Ponto inicial. Mas precisamos dar frutos. Bem, diz que a fé sem obra é morta. Quais são as obras? E quais são as obras? São os frutos. Frutos da carne, não, os frutos do Espírito. Porque a carne para nada serve. Os frutos do Espírito são os frutos que vão ser as evidências que nós fomos alcançados por essa graça e somos salvos. Porque a mesma graça quando nos alcança e somos salvos tem que dar frutos. E um dos problemas, como aqui, um dos pontos que vamos frisar aqui, que é o entendimento correto da graça, faz-nos andar, ou seja, é a chave para nós andar em santidade. Eu volto a repetir. O entendimento correto da graça é uma chave, é um alicerce para nos fazer andar em santidade e nós sermos frutíferos, não só em nós, mas também para a obra do reino de Deus. Amém. Porque quando Cristo nos chama, não é para nós nos limitarmos na nossa salvação e ficarmos quietos. É para nós darmos fruto, como a Bíblia diz, que vejam as vossas obras, que vejam a vossa luz, que sejam sal da terra. Como? Salvação nos alcançou, graça gratuita, mas precisamos crescer. Precisamos frutificar. E aqui é a questão da hipergraça. Ou da graça barata, se podemos também chamar. Onde que o cristão acha que já não precisa viver o evangelho. Onde o cristão acha que já não precisa andar, já não estamos na lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mas Cristo chama a atenção a um promenor. E aqui eu quero trazer um dos textos muito polêmico, Érica. É um dos textos muito polêmico. E por quê? João capítulo 8, João capítulo 8, mas vamos ler apenas o verso 11. João capítulo 8, vamos ler apenas o verso 11. E vamos perceber o que eu quero aqui dizer
com relação à polêmica e a questão da hipergraça, que tem sido uma das doutrinas, ou por assim chamar, de ensinamentos que tem prejudicado o corpo de Cristo. João capítulo 8, vamos ler só apenas o versículo 11, eu vou fazer um resumo básico dessa história. Pode ler, por favor, João capítulo 8, verso 11, apenas. Sim. Uhum. Ninguém, Senhor, João 8, verso 11. 11. Ninguém, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Glória a Deus. Na minha versão também diz assim, né? As versões são diferentes, mas só para realçar, dizer, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus. Não aqui o Miranda, não a Érica, é Jesus. Porque eles trouxeram a mulher a Jesus, para ver o que Jesus diria. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Agora vem a seguir, vai e não peques mais. Essa mulher recebeu uma graça, não foi condenada. Mas ao mesmo tempo quis lhe dizer, vai e não peques mais. Aqui a questão que eu estava dizendo, a hipergraça, que alguém se recebe a graça, é salvo, alcançado, justificado, santificado, ou seja, justificado, é remido, é importante que ele viva de modo a justificar essa graça como? A se apartar do pecado. Então, a graça não pode ser digo assim, um elo ou um argumento a vivermos na libertinagem. Mas a graça eu caracterizo como um meio que nos foi dado para a salvação, mas não para vivermos de forma libertinada, ou seja, não para vivermos ainda como se fossem meninos, como Paulo fala. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Ali está se referir quando não conhecia o Evangelho, quando não fui alcançado. Mas agora que eu conheci, tenho que deixar de fazer as coisas de menino. Então, razão pela qual nós temos um problema muito sério com relação à graça, à interpretação da graça. Não, Cristo já fez tudo. Não, Cristo na cruz fez tudo. A consumação está consumada. Mas o mesmo Cristo disse, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a cruz e seguida se referia à renúncia. Porque a carne ainda está em nós, apesar de sermos salvos. Ainda não fomos glorificados. Se a carne está em nós, significa que ainda temos os desejos, temos os anseios das coisas que não abençoam o reino. Então, mas qual que nós podemos fazer? Temos que fazer que levar isso à cruz? Não, temos que pegar nossa cruz, renunciar aquilo que pode desagradar ao Senhor. Nossa. Então, a graça, ela é justificada na nossa vida, ou seja, as evidências da graça é através das nossas obras. Aleluia. As evidências de alguém foi alcançado, foi salvo, é através do nosso estilo de vida. A luz resplandecer na minha vida, na vida da Érica, quando nós agora começamos a viver o Evangelho. Reconhecemos que a graça me alcançou, já não sou mais eu que vivo, agora Cristo vive em mim. O autor da graça agora vive em mim. E aqui tem exatamente esse um dos grandes, das grandes handicaps que coloca hoje em dia o corpo de Cristo de muleta. Pessoas voltando na lama, por quê? Porque acha que, não, eu só vou à igreja, sou batizado, aceitei a Jesus e pronto. E ali o que é que acontece? A pessoa vive novamente nos mesmos costumes como se fosse alguém que não foi salvo. E aí o que acontece? A cruz de Cristo é profanada. Meu Deus. Então, nós precisamos perceber que dentro dos princípios da graça, ela também sobrepõe a nós ou nos apodera para nós vencermos o pecado. E isso nós podemos evidenciar isso em Romanos 5, capítulo 12, porque é preciso nós abrirmos algumas passagens aqui. Romanos 5, capítulo 12 a 16, capítulo 12. Para percebermos que a graça sobrepõe e nos apodera para vencermos o pecado. Ou seja, é possível, Érica, e os irmãos estão nos acompanhando, é possível sim, quando fomos alcançados, não que somos perfeitos, mas que sejamos santos.
E santo vem de santidade. Santidade quer dizer separação do pecado. Porque a obra de santificação só vem depois que somos alcançados pela graça. Mas é importante nós que a santificação venha, seja uma evidência em nós. Separação do mundo que antes nós éramos praticantes. Veja que se a lei não conseguiu trazer o homem uma vida de santidade, mas através da graça, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos andar em santidade. Sem abrir, eu posso ler rapidamente em Romanos 8, a Bíblia nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, já não há condenação por quê? Quem está em Cristo Jesus foi alcançado, a graça lhe alcançou. Mas a seguir vem a dizer, quem está em Cristo Jesus? Porque quem está em Cristo Jesus. E o versículo, sim, é isso aí. Quem está em Cristo Jesus. Quer dizer que Cristo Jesus nos dá o poder que a lei não nos dava. A obra de Cristo nos dá a capacitação para nós vivermos segundo a vontade de Deus. A lei, a graça ou a obra de Cristo nos dá o poder para nós sermos mediadores, representantes do reino de Deus aqui na terra. Uma das obras da graça é fazer com que nós sejamos espelhos de Deus aqui na terra. Que nós possamos representar a divindade através do nosso caráter. Tudo começa da graça. Não sei se a Érica queria dizer algo, teria uma pergunta. Porque se podes ler, Salmo, Romanos 5, 12, como eu queria desses. Romanos capítulo 5, verso 12. Vai ser um pouquinho extenso, mas importa ler pelo menos até o versículo 14. Versículo 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Amém. Agora, por favor, pode ler, por favor, o 17. Não, o 16, por favor. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Amém. Nossa, meu... A justificação das nossas transgressões são inclinadas, ou seja, são despejadas na obra de Cristo. Mas nós, quando somos alcançados, vamos justificar a obra de Cristo pelo nosso estilo de vida. Nossa. Nós vamos representar Cristo quando nós vemos o Evangelho. Não somente falando que foi alcançado pela graça. Porque o que Cristo espera de nós, a sua esposa, a igreja, é frutificar. Não limitando-nos apenas na salvação, mas frutificar. Crescer na graça e no conhecimento. Porque quando nós somos salvos, não devemos apenas nos limitar naquilo que é a nossa salvação, mas devemos buscar qual é a vontade boa e perfeita de Deus. E essa vontade boa e perfeita de Deus é que nós alcancemos outros. Mas muita gente só vai ser alcançada quando nós vivemos a graça, vivemos o Evangelho. Posso falar? Sim. Você falou essa questão do estilo de vida, né? Eu falo para mulheres e daquilo que a gente vem trazendo, a questão que você tá falando, tudo que você está falando, né?
E a gente fala muito de identidade. Exato. E o que acontece? Principalmente quando a gente fala, assim, eu vou falar no caso das mulheres que eu trabalho, né? Que a gente está sempre aqui em contato. Qual a maior dificuldade para quem é nascida de novo, né? Uhum. Esse entendimento da graça. Uhum. Porque quando a gente não crê corretamente, quando a gente não tem esse entendimento, a questão da nossa identidade, daquilo de quem eu sou, daquilo que a gente crê, se não tiver, né, o alicerce correto, a gente não consegue esses frutos. A questão da gente fica só no leitinho. A sensação que eu tenho, assim, eu sou Uhum. nascida, criada no Evangelho, e eu conversando com algumas pastores, com alguns líderes, eu sempre comento isso. A sensação que eu tenho é que eu estou nascendo de novo no novo. Amém. Porque nos é passado um evangelho de muita condenação. Então as pessoas vêm com aquela carga de Uhum. condenação e de serviço de obras, porque Yeah. eu sempre muito envolvida desde pequena, então eu tive um desenvolvimento de liderança mesmo dentro de novo. Né? Então qual é a ideia que se tem? De que você tem que estar servindo, né? Servindo ao Senhor. E a ideia de servir ao Senhor é a ideia de ter um cargo na igreja. Sim. E o que isso faz ao longo do tempo, né? Com a pessoa? Ela não desenvolve, ela não larga a mamadeira. É como se a gente continuasse naquela mamadeira do pequei, pedir perdão. E esses frutos, esse estilo de vida que é para ser manifestado na nossa vida, numa qualidade. O que eu vejo? Líderes, né, pastoras, debaixo de uma condenação, vivendo coisas que Jesus já libertou muito. Então, essa palavra que você está trazendo hoje é uma palavra que vai realmente de encontro a tudo aquilo que eu tenho ouvido, né, que a gente viveu, porque tem a ver com esse entendimento correto do que é a graça que Cristo Exato. fez. Fiz várias anotações aqui sobre o que você falou, Sim. que a salvação, né, ela é gratuita. E tem pessoas que ainda vivem debaixo de um jugo. Dê um jogo. E às vezes de coisas que aconteceram no passado, porque minha mãe, porque. Eu falo assim, ó, se você nasceu de novo, nada disso mais importa. Uhum. E as pessoas elas não conseguem romper Uhum. justamente porque ela se esbarra nesse ponto aí, nem tanto, pelo menos do que eu tenho percebido, né? Essa questão dessa libertinagem que hoje aquele recém-convertido, né, ele não consegue fazer essa diferenciação de uma nova vida, mas para aquele velho convertido, ele não consegue frutificar justamente por viver ainda sobre essa condenação. É isso. Sim, Não tem eu acho que. Sim, Erika, infelizmente, não é? Se você consegue me ouvir, sim, infelizmente, nós tivemos um período, digamos assim, um período muito obscuro da igreja. Tivemos um período muito obscuro, quero dizer, é o período em que, antes de houver a grande reforma de Martinho Lutero. O período que chamamos período obscuro da igreja, antes da reforma de Martinho Lutero, é um período em que, até hoje, esses são os efeitos da obra desse período. Em que o que valia eram as obras, eram as indulgências, eram tantas essas coisas, e não era o que Martinho Lutero vem falar nas 5 solas. Somente pela graça. Somente as escrituras, ou seja, somente em Cristo Jesus. Então, as 5 solas trazem exatamente a liberdade que até ao momento muitos cristãos ainda não perceberam. E traz a liberdade que até hoje ainda há pessoas, sobretudo, não quero aqui falar de denominações, né? Mas há pessoas que estão em certas denominações ainda têm esse jugo sobre eles. Né? Tem esse jugo de que ele é salvo pelas obras
ele é salvo por quando ele dizima, ele é salvo por quando ele oferta, ele é salvo pelas obras de caridade, ele é salvo se serve ao ministério, ele é salvo se o pastor diz alguma coisa e ele obedece, ele é salvo se cumpre. Ele acha que é isso que vai o levar para a salvação. Ele acha que é isso que ele justifica. Eu acho que não é algo consciente, tá? Muitos. É por falta mesmo de entender corretamente. Não que eu, assim, eu achava que eu tinha que. Não é algo consciente. A gente tem esse ensinamento sobre a graça, que foi pela graça que nós fomos salvos, mas ainda a gente vivia, como você falou, esse julgo, né? Essa condenação. Então eu vejo que não é algo consciente, Sim. mas é algo inconsciente. E por isso que a gente precisa estar trazendo luz sobre essa visão, porque é algo que está inconsciente. Amém. Amém. É realmente isso, a razão pela qual nos diz claramente, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Ali não está a dizer que se o Filho vos libertar, a Bíblia está a dizer verdadeiramente, que de plenamente sois livres. Só que, quando olhamos para essa passagem, eu associo com João 14,6, que está a dizer que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que acontece? Há muita gente dentro da igreja que ainda não tem vida em Cristo Jesus. Vou voltar a repetir. Há muita gente dentro da igreja que, às vezes, esses casos, ainda não tem vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque se olharmos para essa passagem, eles ainda não conheceram a verdade. Meu Deus. Porque é a verdade que vai gerar vida. Então, se a pessoa ainda não conheceu a verdade, automaticamente não tem vida, mas para conhecer a verdade tem que entrar no caminho. E o caminho é a palavra. Meu Deus. Então, como disse, muitas das vezes as pessoas estão no inconsciente, sim, almejam a salvação, mas por estarem na obscuridade. A palavra nos diz uma passagem em Provérbio que alguém que está andando na escuridão, muito tropeça, mas não sabe por onde está a tropeçar, porque está andando na escuridão. E às vezes, infelizmente, um número muito elevado de pessoas dentro das igrejas que tropeçam não porque querem tropeçar, mas a inocência lhes traz obscuridade. A inocência lhes traz cegueira. A inocência não lhes faz andar na verdade. Por quê? O que liberta a pessoa de algum julgo é a verdade. O que nos liberta, o que pode libertar qualquer ser humano é a verdade. Para que tenha a compreensão correta da graça. A compreensão correta da salvação. A compreensão correta de como chegar ao Pai. E aqui me vem uma passagem que vou só tratar aqui, que quando Cristo estava a lavar os pés dos discípulos, o que Pedro disse? Não precisa lavar meus pés, mestre. E Cristo disse, se eu não te lavar, não tens parte no reino. Então Pedro ali estava na condição de muita gente atual. Pedro não estava a ter o entendimento do que ele estava a fazer. Nossa. Pedro ali estava dizendo, não, mestre, não me lava. Só que ele não entendeu que se o mestre não lavar os pés, ele não tem parte no reino. Então, Pedro, naquele momento, é como muitos crentes que não estão sem entendimento. E a falta de entendimento nos faz viver um evangelho errado. E a falta do evangelho errado faz o cristão, apesar de estar na igreja, às vezes ir para o inferno, infelizmente. Então, e aqui vem a questão de que Deus, eu creio e eu sinto isso, né? Nos últimos anos, Deus está a fazer algo diferente na igreja, onde Deus está a dar abertura, não só dos 5 ministérios, mas está a trazer uma luz diferente para que somente homens que tenham a luz do Evangelho, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, homens santos de Deus, ou seja, homens santos de Deus, falam da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Quero dizer o quê? Que Deus está a trazer homens que estão a trazer a inspiração divina para interpretar as Escrituras de forma correta, leviana, sem julgo em peso, mas conduzindo as pessoas para a verdade. Por quê? Porque a má interpretação das Escrituras é que coloca o julgo. É o que os fariseus faziam. Cristo disse que atravessam uma milha para trazer alguém de volta, para trazer alguém aqui do outro lado, mas quando você traz essa pessoa, lhe fazem 10 vezes mais pior. O que eu quero dizer? É às vezes pessoas que estão dentro da igreja, trazidos por alguém, convidados por alguém, não é? Mas chegam na igreja, parece que se tornaram pior. Parece que é aquela pessoa que dizem, mas agora a palavra de Deus é muito pesada, é muita lei. Por quê? Porque não tem entendimento. E a mudança de sacerdócio, mudança de lei.
Então, eu que gostaria que nós pudéssemos abrir Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, do que aqui o nosso irmão nos escreve. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vai nos mostrar aqui o glorioso benefício da graça salvadora. Eu chamo de salvadora e transformadora, porque a graça, quando salva, tem que transformar. A graça, quando salva, tem que transformar. Tem que mudar. Você tem que frutificar, tem que crescer. Pode ler, por favor, Tito capítulo 2, verso 11 ao 14. De 11 a 14. Sim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Vimos que no final, como começou o versículo no 11, a manifestação de Cristo trouxe a graça salvadora para todos os homens. Vimos que traz o final do versículo 11, versículo 12, traz ali uma essência, que é abandonar as paixões mundanas, que é abandonar de vivermos como no presente século, que é abandonar segundo o sistema desse mundo. Mas o curioso nisso é que, para nós abandonarmos tudo isso, depende da graça nos alcançar, porque ela é que nos apodera. E algo ainda muito interessante a nos dizer no final, que o Senhor que nos alcançou, Ele faz isso para nos purificar e também para que esse povo exclusivo. É o que eu tenho dito muitas das vezes, quando falo, inclusive, com os meus jovens, eu lhes digo assim, a partir do momento que a graça te alcançou, você é uma pessoa exclusiva do Senhor. Só que, infelizmente, temos pessoas que foram alcançadas por Cristo, mas não querem ser também fazer parte do mundo. Não, a palavra aqui é clara, exclusivas dele. Povo exclusivo quer dizer alguém que já não pode fazer parte do mundo e das coisas do mundo. Exclusividade. É como o homem e a mulher. Quando se casam, o homem é exclusivamente marido daquela só mulher. Não pode repartir ela com mais ninguém. E quando o corpo de Cristo, a igreja, reparte, ou seja, vive na segundo mundo, está ser exclusiva. Está a atrair o esposo, que é Cristo. Só que ele está dizendo claramente, nos chamou para sermos exclusivamente dele e zeloso pelas boas obras. Nossa. Ali vem a questão que quando nós temos o entendimento correto da graça, o zelo por caminhar com Cristo começa a vir automaticamente. O zelo para praticar as boas obras começa a vir uma coisa, começa a ser algo natural em nós. Porque o bom filho agrada o seu pai. Eu digo que as evidências da salvação e as evidências das boas obras não é algo forçado. É algo que começa a ser frutífero, é algo que começa a ser crescente à medida que o Espírito começa a trabalhar na pessoa. E também aqui tem um pormenor, Érica. Porque eu não falo, alguém possa ouvir que o Espírito vai trabalhar em mim e ficar sentado. Eu quero dizer que é algo muito importante. A soberania de Deus, da obra do Espírito Santo em nós, não tira a nossa responsabilidade. Quero dizer o quê? Que a soberania de Deus, pela manifestação da graça em Cristo Jesus, o dom da salvação, não tira a nossa responsabilidade de nos dedicar e nos aplicar no estudo da palavra para conhecer qual é a boa, perfeita e vontade de Deus. Então, aqui volto um pouquinho no que frisaste e a questão de, às vezes, temos muita gente nessas condições, porque alguns também estão nesse entendimento. Fui salvo, não preciso fazer mais nada. Fui salvo, quem deve ler a Bíblia é o pastor. Eu não preciso ler a Bíblia, não preciso saber de quais são os preceitos do Senhor. Mas como é que você vai andar em santidade? Como é que vai andar no zelo das boas obras se você não conheceu o que Deus falou para você quando você já foi remido pela cruz?
Então, tudo damos a volta da graça e do entendimento errado de muitos, e razão pela qual muitos estão sob julgos, razão pela qual muitos ainda não estão libertos, porque todo julgo do mundo é prisão e escravidão. Mas a Bíblia diz lá em Romano, que eu amo Romano, a Bíblia dá nos dizer que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Essa liberdade se refere em nós abraçar a graça e ela ser plena em nós. Ela tem o efeito desejado. Razão pela qual, sempre que nós percebemos a palavra de forma correta, ela sempre nos leva na direção certa. E, infelizmente, Érica, apesar de que a igreja tem crescido, né, demos glória a Deus, apesar de que o número de evangélicos, digamos assim, ou vamos chamar da igreja de modo geral, tem crescido, mas, infelizmente, a qualidade tem sido precária. Quando eu digo a qualidade, estou a dizer que, infelizmente, as evidências do cristianismo, como deveria ser, têm sido muito péssimas. Não conseguimos mudar, digamos assim, a sociedade, por causa dessa falta de bom entendimento. Não só o Brasil, que cresce muito, a China, entre aspas, apesar da perseguição, que é um dos países que mais cresce. A África, nós também tem crescido muito. Países como a Nigéria, quase 40% da população é cristã. E Nigéria é um país que está à volta de mais de 200 milhões de habitantes. Estamos a querer dizer que quase 80 milhões podem ser evangélicos, vamos assim chamar. Mas, às vezes, não conseguimos assim, mudar a fibra das sociedades. Porque a graça nos alcançou, mas nos acomodamos somente na salvação. A graça nos alcança não só para nos acomodar na salvação, mas devemos crescer e frutificar. Razão pela qual nós vimos aqui como povo exclusivo, assim vai espelhar a exclusividade de quem? Das obras de Cristo, dos caráteres divinos. O caráter divino, os homens que estão no mundo vão ver isso através dos cristãos. As pessoas ainda não conhecem a Cristo, sem às vezes terem lido a Bíblia, ou sem terem ido à igreja, vão ver as evidências do cristianismo nos cristãos que vivem o Evangelho, que vão notar, que vão fazer que a graça seja exposta. Porque é para todos. Então, razão pela qual nós percebemos que se nós não temos um entendimento correto, faz com que às vezes nós não consigamos assim demonstrar ou sermos luz. A graça é maravilhosa, é algo gratuito, mas infelizmente, como eu disse, vai ter muita gente que não vai entrar no gozo do Pai, não somente pelos seus pecados, mas infelizmente por não abraçar a graça, por não receber esse dom de Deus. É um dom que não precisa das nossas obras para sermos salvos, mas as nossas obras serão as evidências da nossa salvação. Porque tudo tem um preço, mas tudo tem que dar um resultado também. Quer frutificar, sermos livres do mundo, sermos diferenciados do mundo, mostrar que temos um dom diferente, mostrarmos que a graça em si basta, mostrarmos que a graça nos alcançou, mostrarmos que a graça é suficiente para eu viver de forma diferenciada. Mostrar que a graça é suficiente para mostrar que a obra de Cristo foi completa. Mostrar que a graça é suficiente para mostrar que a obra de Cristo me justificou, me santificou, me remiu e me purifica. Mostrar que a graça é suficiente para me fazer ser separado do mundo. Porque se fosse assim, estaríamos da mesma condenado. E a Bíblia diz ali que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, importa dizer que, ainda que a graça nos alcançou, nós temos que fugir do pecado. E ali nós vamos perceber a razão pela qual o povo de Israel no deserto, apesar de ter a lei, mas ainda assim tiveram dificuldade de se submeter a Moisés. Mas em Cristo Jesus é diferente. É o Cordeiro perfeito. Não vem para cobrir o pecado, vem para tirar o pecado. Vem para nos fazer santos, igual ao Pai.
Vem para nos, digamos assim, vem para que nós possamos manifestar a obra de Deus, ou seja, para nós podermos manifestar o caráter de Deus. Não sei se querias dizer alguma coisa ou querias perguntar alguma coisa, porque eu não sei até mais ou menos até quanto tempo mais temos. Então, a gente já está se encaminhando para o final. Eu não prestei atenção mais ou menos o horário que eu entrei. Eu tenho medo que a live caia. Eu não sei. Deve ser Mas quantas horas? aqui são 4h03. Sim, qual é o tempo que tens? A live faz quanto Então, tempo? eu quero te dar para você fazer as suas considerações em mais 10 minutinhos, Sim. para a gente poder concluir, né, tudo aquilo Certo. que você falou. Você trouxe algumas frases que eu vou até ouvir novamente essa live para poder anotar. Na hora eu fui ler o versículo e acabei me perdendo aqui numa frase que você falou, que eu achei muito importante sobre a graça. Essa aqui, a graça te alcançou, você é exclusiva. Olha, Amém. eu vou usar lá e vou te dar os créditos. Amém. Eu vou usar essa aqui. Então, tem algumas pérolas, que eu estou sempre falando de pérolas, que você trouxe aqui nessa tarde, que eu anotei, algumas que eu não consegui anotar, e vou assistir de novo, Amém. e vou colocar lá e vou te dar os devidos créditos, porque maná, hoje a coisa aqui foi forte. Amém. Pode concluir aí aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Acrescentar que a obra da graça de Cristo veio não só apenas para perdoar pecados, mas veio também para nos contribuir, para nós possamos manifestar a obra de Deus na terra. Porque quando eu sou perdoado, é uma coisa interna. Mas quando eu vivo a graça do perdão que me alcançou, fica uma coisa externa. Nossa. Então, Meu Deus. vivia, digamos assim, debaixo da lei, mas nos apoderar e nos capacitar a sermos parecidos com Cristo. Nossa. Com base em Romanos 8:4. Então, dentro da remissão de pecados, importa perceber que a graça, como está sendo um dos pontos que eu estou a frisar aqui, não vem nos dar uma libertinagem, porque não podemos fazer mais nada e vivermos de qualquer forma. Então, e quando nós vimos, por exemplo, eu quero voltar lá na passagem de João 8:11. Tá bom, Érica? Quero voltar lá, porque eu disse que ia fazer um resumo lá. Nós só lemos o versículo 11, João capítulo 8. Os fariseus, quando trazem aquela mulher a Jesus, na lei de Moisés, aquela mulher devia ser apedrejada. Na lei de Moisés. Jesus, sendo onisciente, sabia que aqueles homens também tinham pecados. E disse: quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. A consciência daqueles homens os condenou e não o fizeram. Mas Jesus também não condenou, mas Jesus disse: vai e não peques mais. Por isso eu voltei a essa passagem que o Espírito Santo quer falar algo aqui muito importante. Nós estamos a viver um tempo em que nós não podemos falar do pecado diretamente para alguém e dizemos logo: estás a julgar ou estás a condenar. E às vezes muitos pegam essa passagem, até Cristo, Jesus, não condenou aquela mulher. Cristo não condenou aquela mulher, mas disse: não peques mais. É diferente. Razão para que nós temos que ler os contextos todos, os versículos todos na plenitude. Não ficarmos em versículos, ou então, vamos supor, João capítulo 8, versículo 11, parte A, como muitos gostam. Ou às vezes João capítulo 8, versículo 11, a parte B. Não, temos que ler o contexto para nós perceber o que Jesus disse. Eu também não te condeno. Mas Jesus que vem dizer: vá e não peques mais. Por que Cristo lhe disse isso? Porque se ela continuar no pecado, se ela continue no pecado, ela vai receber condenação. Porque Cristo não vem diretamente a nos condenar, mas é o pecado que nos condena. É como se fosse: eu sou um cidadão e cometo uma infração. Não é o juiz que me condena, a minha infração é que me condenou.
Estamos a perceber? Quando alguém é levado ao julgamento, não é o juiz que condenou, o juiz não o condenou. A tua infração é que te condenou. Porque se tu não cometeres a infração, ninguém vai vir à tua casa para te buscar para te condenar. O juiz só aplicou a lei da condenação sobre a infração de algo que estava proibido. Por isso Cristo disse que vá e não peques mais. Para que não te suceda pior. Cristo também fala isso numa outra passagem, quando ele faz aquele homem, faz um milagre. Este final de semana, domingo, no culto, na minha igreja, aconteceu algo e a pregação foi uma bênção. E no momento de oração, o pregador do culto de domingo passado, muito usado naquele dia também, já é um homem de Deus. E ele orou por alguém. E essa pessoa, naquele momento, foi visitado e, digamos assim, algo sobrenatural tinha acontecido na vida dessa pessoa. Foi uma menina. Mas, ao mesmo tempo, não demorou. Quando ela voltou para o seu lugar para sentar-se, ela começou a passar mal. Começou a passar tão mal que lhe trouxeram novamente para que o homem que estava a ministrar orasse novamente para ela. Eu percebi, eu fui para lá, eu percebi, eu sei do poder de Deus. Eu creio na manifestação do Espírito, do poder de Deus. E Deus, quando fez. É 100%. Quando ela volta, lhe trouxeram nos obreiros novamente, como quem diz, está sentindo mal, trouxeram ela de novo. Eu me apercebo, eu saio de onde eu estava, eu vou até lá, porque eu também sou um dos presbíteros da igreja. Quando eu chego ao pé dela, o Espírito começa a ministrar no meu coração. O que é que houve? Houve uma reivindicação no mundo espiritual. Essa reivindicação, o Espírito ministrou-me a lhe dizer porque por causa das brechas da vida dela, o estilo dela de vida. O que eu quero dizer aqui? A vida pecaminosa abre brechas para que espíritos maus ou inimigos possam reivindicar algo nas nossas vidas. Porque mesmo a condenação, se nós lemos lá, quando Moisés morre, a Bíblia diz que os demônios vinham para o corpo de Moisés, porque estavam a reivindicar o corpo de Moisés, porque perceberam, pensaram que Moisés morreu em pecado. Frisei isso para dizer apenas que, com base nesse texto, quando Cristo disse a essa mulher, vai e não peques mais, para que nada reivindique por causa do teu pecado. Meu Deus. Porque já não seria talvez aqueles mesmos homens trazerem a mesma mulher a Jesus, mas poderia ser agora apedrejada por outros quando não iam encontrar Jesus. Então, todas as considerações finais, e voltei nesse texto porque era muito importante tocar este pormenor, creio que era necessário assim dizer, e dentro das minhas considerações finais, se para quem está a anotar, Gálatas 5:17, para quem puder anotar, lá nos refere que andar no Espírito é nós não nos submetermos mais à nossa antiga natureza, mas buscar as coisas de Deus, não é? E há uma luta que também a palavra nos diz entre carne e espírito. Ali nos dá, eu particularmente percebo, e também há alguns homens de Deus que têm a mesma linha de pensamento. A Bíblia está a dizer a carne milita contra o espírito. Está a se referir que a carne é a nossa antiga natureza que está a militar contra a nossa nova natureza. A carne milita contra o espírito, porque quando nós nascemos de novo, a manifestação, ou seja, o que acontece no sobrenatural não é na carne, é no espírito. Porque o nosso estado físico continua o que é. Se eu sou bom em alguma coisa, quando eu nasço de novo, continuo a ser essa pessoa. Se eu não sou bom, mas a manifestação, o sobrenatural acontece no espírito. Razão pela qual ali nos diz que a carne milita contra o espírito, porque apesar de não nascermos de novo, ainda estamos na nossa natureza carnal. E ali, como eu disse, que a interpretação, a exigência que eu entendo ali, que o Espírito está se referir à nova natureza. A razão pela qual Cristo disse a Nicodemos que importa nascer de novo, da água e do Espírito. Então, como vamos prevalecer apesar de nascermos de novo? Como vamos prevalecer apesar de sermos abraçados pela graça? Fortalecer o nosso espírito. Aleluia. Graça nos alcançou, fomos salvos, a graça é suficiente, a graça basta, mas é importante fortalecer o espírito para nós subjugarmos a nossa antiga natureza, a carne. E assim vamos ser frutíferos no reino de Deus.
Importa também dizer aqui algo que eu havia notado, para não esquecer, que a graça anula o pecado, anula as transgressões. A graça anula tudo isso para todo aquele que crê, não é? Mas a graça não anula a condenação daqueles que não amam Jesus. O dom já só foi manifesto em Cristo Jesus. O dom foi manifesto na obra de Cristo há mais de 2000 anos. Mas ainda assim, infelizmente, tem muita gente sendo condenado porque não se submete, não crê, não recebe, não aceita o dom. Infelizmente. E eu acho que, pelas considerações finais, penso que... Não sei se tens uma pergunta com relação aos efeitos da graça. Com relação Olha, a gente ficaria aqui né, a tarde toda. Aí para você seria a noite toda falando. Eu só quero agradecer, porque foi um banquete assim profundo, foi alimento sólido mesmo. E eu quero falar para você, né, não sei a sua disponibilidade de tempo, mas eu acho que você deveria, tá, pelo menos uma vez na semana, estar nas redes sociais trazendo uma palavra, nem que seja ali 20 minutos, 30 minutos daquilo que Deus tem compartilhado no seu coração, porque o mundo, não só aí na Alemanha, mas no Brasil, outras pessoas, né, outros jovens, você que fala para jovens, precisam receber essa palavra da maneira como você ministra, porque a gente entende que é o Espírito que convence, né? Mas a gente, o ser humano, ele se identifica, né, com a maneira de falar, com a maneira... Você é bem eloquente nas suas palavras e transmite de uma maneira clara. Então, te incentivo, né, dentro da sua disponibilidade, possibilidade. possibilidade, arrumar um tempo, independente do horário. Eu sempre falo assim, né, que as pessoas falam, não tenho tempo, mas na internet existem pessoas para todas as horas e também a possibilidade de assistir num outro momento, porque aquela mensagem vai ficar ali gravada e então você deixa ali a sua palavra, a sua mensagem, né, que eu acho que vai abençoar muitas vidas, vai alcançar essa luz, né, essa clareza de como, da maneira como você entrega, porque às vezes na igreja onde eu congrego, na igreja onde eu congrego, tem vários pastores, e só para falar um pouco da diversidade, né? Um dos pastores, ele é tão eloquente que ele prega, boa parte da igreja não entende, por causa da maneira como ele entrega. Outros são... Então, assim, você entrega de uma maneira muito simples e, lógico, de uma maneira muito eloquente. Obrigado. Então, eu te incentivo mesmo a estar aqui mais vezes, tá? Porque vai edificar muitas vidas. Muitas vidas virão a verdade através daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, eu quero te agradecer e falar para você que você foi um instrumento de algo que Deus já tinha colocado no meu coração, de trazer a palavra mesmo, porque eu sempre trago convidadas aqui para contar a sua própria história, e Deus já tinha me falado para eu falar de Jesus mesmo, né? Amém. E você foi a primeira pessoa que eu vou, né? Então, assim, está inaugurando essa nova temporada aqui no Amém. Glória a canal, Deus. porque vidas precisam, né, ser alcançadas com a palavra, esse alimento sólido, né? A gente sair do raso e começar a mergulhar no profundo de Deus. Então, eu quero Deixa abençoar só, a sua... desculpa, tocaste ali um pormenor e que eu queria só, vou falar com você rapidinho. Falaste de Jesus, não é? E é o centro de tudo, né? É o autor da graça.
E como eu havia dito no princípio, talvez quem esteja a acompanhar ainda não é nascido de novo, não é convertido, quem vai ouvir depois na íntegra, ela vai ficar gravado. Eu quero deixar essa mensagem para você, meu querido irmão, né? Você que ainda não é nascido de novo, você que ainda não conheceu essa graça maravilhosa. Cristo disse, a palavra nos diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em recompensa se perder a sua alma. Essa mensagem vai dizer para quem ainda não é nascido de novo. Eu sou jovem, a vida é bela, mas eu percebi, e como muitos outros jovens e muitos seres humanos perceberam, que a vida é vã. Ou seja, a vida é como pó. A vida é como a erva que brota de manhã, está linda, como Cristo fala, que nem Salomão vestiu-se tanto como a erva, mas sai o meio-dia, 12 horas, vem o sol, a erva queima e acabou. Assim é a nossa vida, irmão e irmã que esteja a ouvir essa mensagem. Deus, na sua onisciência, na sua bondade, no seu amor, nos fez para sermos eternos. Está lá em Gênesis. Mas por causa do pecado, como nós lemos aqui, irmão, então gerou condenação sobre nós. Mas na sua bondade, benevolência, benignidade, como nós também vimos aqui, sem você fazer esforço, há uma graça que foi feita na obra de Cristo. Então, Cristo já fez, já pagou o teu preço, como tinha pagado também o meu preço. E como disse a irmã Érica muito bem, seja qual, digamos assim, etnia você é, qual tribo você é, qual povo você é, que raça você tem. Está lá em Apocalipse. Ele comprou para Deus povo de todas as nações, raça, língua e etnias, e os constituiu reis e sacerdotes. Então, já há um preço que foi pago para a minha e para a tua vida, se não nasceu de novo. A vida passa, e passa muito rápido. Mas a eternidade, eu quero te dizer, certamente é eterna. E aqui eu quero dizer uma das coisas que está sobre mim, cheia de chaves, é uma das revelações, não só mais uma das experiências e evidências que eu tenho. Eu quero dizer isso porque eu creio que alguém vai ser abençoado em crer em Cristo Jesus, nem que for depois. O céu é uma realidade. O inferno é uma realidade. Anjos existem. Demônios existem. Nós temos essas evidências. Então, nós é que traçamos o nosso destino, se vamos para o céu, está com o Pai, ou vamos para o inferno. Lugar que não é para nós. Me importa realçar aqui que o inferno não foi feito para nós. Foi feito para o diabo, Satanás, com seus demônios. E ele está a arrastar o número de homens que estão distraídos e que querem amar sua vida mais que a Cristo. Então, tu vais ouvir essa mensagem, que vai chegar até aqui, que ainda não nasceu de novo. Eu quero te dizer, a vida é passageira. Cristo fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, comunhão com o Pai, está com Deus. E as demais coisas, é resto, é tudo o resto. Minha vida é pó, tua vida é pó. Vejamos como os homens e muita gente, dia após dia, padece. O amanhã pertence a Deus. Não espere que um dia chegas lá como um rico que ficou a lamentar. Ai, Abraão, manda alguém e avisar meus irmãos para que não venham nesse tormento que eu estou a passar. Abraão aí estava a se revelar a pessoas que ignoraram a mensagem, que negaram a graça, negaram o dom, não se submeteram a amar o mal das suas vidas. Não quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, a salvação é a maior decisão, é o maior privilégio que nós temos desde que quando nós nascemos até quando nós partimos na glória. E esse caminho não é você que vai traçar. Cristo já traçou, já morreu há 2000 anos, já pagou o preço, já foi crucificado, foi ressuscitou e está à espera com que nós naquele dia possamos olhar o boda com o Cordeiro. E o Cordeiro é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o dono da graça de Deus. Amém. Essa para que eu quero deixar no final. Meu, até eu, se não fosse nascida de novo, nasceria agora. Que palavra impactante. Muito obrigada por aquilo que você trouxe hoje e que Deus possa continuar te abençoando, renovando as suas forças e concedendo aquilo que o seu coração deseja, abrindo portas, indo na sua mente, acrescentando tudo aquilo que te falta, Ele suprindo necessariamente, Ele colocou uma paz sobre a sua vida, trazendo saúde sobre a sua casa, sobre todos os seus familiares, todos os seus projetos, que sejam e aonde você colocar os plantas do seu pé, seja um local abençoado, como tem sido, que eu tenho certeza que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? E espero que você volte, né, com o seu canal aí, trazendo uma palavra, porque você vai abençoar muitas vidas, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, desejar uma boa noite
aí na Alemanha, que aqui nós estamos estudando na tardezinha ainda, mas agradecer e até a nossa próxima live que eu vou marcar com certeza para você estar aqui conosco novamente. Com certeza. Será uma honra e mais uma vez um privilégio e obrigado. Mando saudações a todos que acompanharam e particularmente a Daisy, que foi um canal também para nós estarmos juntos hoje. Daisy, ela sim. Que Deus abençoe ela a todos. tem uma live agora 9 horas, é por isso que ela teve que sair. Com certeza. Mas ela vai acompanhar certamente. Sim, ela falou. Pastora Isa chegou agora, assiste essa live, foi maravilhosa, tá bom? Um beijo a todas as meninas que vão assistir depois, compartilhe essa live, gente, que vai abençoar uma vida. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.